Calorosas saudações e vive-se o caos no Parlamento Português, isto porque o Chega decidiu colocar tarjas na parte exterior da Assembleia a protestar contra algumas medidas do Governo. Eu só peço é que não coloquem nenhuma tarja à frente do vosso computador, porque depois é mais complicado para vocês colocarem like neste vídeo. Portanto, aproveitem esse fator para meterem like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, sem mais demoras, vamos ver o que é que se passou em todas as bancadas, com Aguiar Branco, com André Ventura, Iniciativa Liberal, Partido Socialista, PSD, até o Bloco de Esquerda. Vamos ver tudo concentrado nas partes mais importantes do conflito total, todo, na íntegra, que se viveu no Parlamento, porque foi bastante intenso. Sem mais demoras, vamos começar. Estamos hoje mais ou menos surpreendidos com a colocação de cartazes no interior e no exterior do Palácio por parte do Grupo Parlamentar do Chega e, para além de transmitir o meu lamento porque isso tenha acontecido, lembro só o seguinte: o Palácio de São Bento é um monumento nacional, por isso tem regras no que diz respeito à utilização para efeitos de publicidade e é como aos Jerónimos ou como a Torre de Belém, não é possível, não é permitido a colocação de publicidade nas fachadas exteriores. Que fique claro, lamento, repudio e é um incumprimento das regras de que tem a ver com o património nacional e as regras da defesa do património nacional. A publicidade no exterior é proibida, irá ser retirada logo que os meios para o efeito. Acho que é óbvio que não é fácil de retirar. Lamento que assim tenha sido, não tem nada a ver com a liberdade de expressão, sabemos bem que isto é para provocar um número que perturbe os nossos trabalhos em relação ao orçamento e eu desejo não beneficiar o infrator. Sr. Deputado André Ventura, deseja usar a palavra para que efeito? Vamos, antes de ouvir o Ventura, só quero comentar aqui o que me parece o porquê. Já lá vamos à parte ética e moral disto, mas porque é que me parece que o Chega fez isto hoje? Hoje foi a votação do Orçamento de Estado e o Chega, em muitos casos, aprovou propostas do Governo. Ora, mesmo o Chega aprovando várias propostas do Governo, o que fica mediaticamente na agenda setting é que o Chega teve este comportamento de antagonismo perante aquilo que é a existência e prática governamental desse mesmo Governo. Ou seja, independentemente do Chega ter aprovado uma boa parcela daquilo que eram as propostas deste orçamento, significa mais do ponto de vista mediático isto que foi feito contra o Governo do que propriamente aquilo que foi a aprovação das propostas. Isto é em termos de jogo mediático. Parece-me a razão principal, digo eu. É quase como se fosse uma espécie de desvio de atenções. Vamos, antes disso, ouvir agora o André Ventura e o que é que ele tem para dizer relativamente a isto. Já vamos falar aqui da questão da neutralidade, que eu não discordo em parte do Aguiar Branco, mas já lá vamos. Bate a cabeça. Para interpelar a mesa, Sr. Sobre a Presidente, sobre a declaração que o Sr. Presidente fez agora mesmo. Não, pode fazer um protesto se desejar, agora interpelar, um protesto dispõe de farei um minuto um em relação àquilo que é a minha declaração. Faz favor. A sua declaração. Sr. Presidente, o Chega deu desde o início desta manhã uma ação que é uma ação de comunicação para o exterior, de comunicação política, com uma mensagem política clara. Essa mensagem é de que não podemos ter um orçamento que não aumenta pensões e aumenta os salários dos políticos. Podemos discutir e eu aceito a perspectiva diferente da Câmara de que a ação é melhor, de que é pior. Eu garanto-vos que é melhor do que quando as bandeiras LGBT estavam espalhadas pela fachada do Parlamento. É melhor. É muito melhor. Sr. Deputado, é para mim. E, portanto, é para mim. Sr. Para mim. Para si. É para mim, Sr. Paulo. Este palácio é património. Não é só património seu, nem dos partidos, é património de todos. É património de todos os portugueses. O Chega colocou na sua área de expressão política, nos seus gabinetes, para fora, para passar uma mensagem que queria passar e da qual
não abdicamos. Não abdicamos dela, gostem vocês ou não gostem vocês. Não abdicamos dela. Antes de ouvirmos agora, já ouvimos um lado e o outro, e eu agora vou-vos dar o meu. Não sei se em contundência, se calhar em parte com o Aguiar Branco, em parte com o André Ventura. Partindo do pressuposto que eu concordo que o Parlamento deve ser um local neutro, e portanto eu não gosto de propaganda política dentro do Parlamento, ou melhor, não dentro porque aqui, enfim, é feito, mas nas partes exteriores do Parlamento, porque deve ser um monumento neutro. O Aguiar Branco aí bem menciona a questão da Torre de Belém, os Jerónimos, seja o que for. Eu aí que concordo, perante esse aspecto, que o Chega não esteve bem ao colocar lá as tarjas, sem dúvida. Agora, o André Ventura faz outro ponto, que é quando ele fala ali das questões da bandeira LGBT e da Palestina. E ele tem razão. Ou seja, se por um lado o Aguiar Branco tem razão ao dizer que não se deve fazer propaganda política colocando as tarjas na parte exterior do Parlamento, porque o Parlamento, ainda para mais, sendo a Assembleia da República, tem que ser um elemento neutro a nível institucional, eu concordo com isso. O André Ventura também acaba ele por também ter razão quando diz que o mesmo foi feito com a questão das bandeiras LGBT e da Palestina. E no caso, digo-vos já, eu acho que perante as duas circunstâncias, embora sejam as duas, acho que não devam acontecer, acho que no caso da Palestina acho que até é mais grave, no sentido em que isto é o Parlamento português. Não é? Portanto, a meu ver, aí a situação ainda se complica um pouco mais. Agora, parece-me que os dois acabam por ter razão. Agora parte-se de um pressuposto que foi rompido anteriormente. Poderão dizer-me, mas foi a votação na altura, creio que a bandeira LGBT foi a votação na altura. Mas a questão é que o Parlamento, cedendo a esse tipo de votações, estará a enredar por questões de propaganda política por determinadas vertentes ideológicas. Nós podemos votar tudo, não é? Imaginem que um dia, por exemplo, vamos aqui imaginar, uma bandeira política do Chega, uma bandeira política qualquer que o Chega tenha, não é? Imaginem que o Chega no futuro tem maioria absoluta. Se for votado favoravelmente por via da votação um elemento de propaganda política e ideológica perante aquilo que o Chega defende para estar estampado no Parlamento, eu não concordo propriamente com isso. Porque o Parlamento é o local de todos os portugueses da esquerda à direita. E o Parlamento não é para se fazer propaganda, nem com a bandeira da Palestina, nem com a bandeira LGBT, nem com tarjas a falar mal do Orçamento de Estado, etc, etc. Portanto, se me perguntarem quem é que tem razão, eu diria que os dois, muito honestamente. Tanto o Aguiar Branco, quando diz que o monumento, no caso do Parlamento, não é para se fazer propaganda política, aliás, eu acho que nem se pode por lei, tanto o André Ventura, quando diz que a questão das bandeiras LGBT no passado, etc, porque abriu um precedente. Portanto, aqui os dois acabam por ter razão. Não desculpando o que o Chega fez, que eu acho que não foi bom, se querem que vos diga, mensagem, enfim, até porque factualmente o PSD vai aumentar as pensões, também vai aumentar os políticos. E já lá vamos também, já vou falar sobre isto, não me quero alongar muito aqui. Mas parece-me uma questão onde aquela questão dos dois têm a razão ao mesmo tempo, parece-me que se adequa em parte aqui. O deputado diz bem, não é meu, nem é do Chega. E, portanto, como é de todos, tem regras. Como é de... Eu estou contra protesto, é de todos. E como o lugar é de todos, há regras para a ocupação dos lugares de todos. E o património nacional, como é o Palácio São Bento, não permite que o Chega tivesse feito esse tipo de comunicação para o exterior. Violou uma regra que, aliás, é sagrada, de respeito pelos património nacional. Aliás, devo dizer que eu considero uma vandalização política no que diz respeito ao património nacional. É assim, isto vandalização política, também acho que já entramos aqui um bocado na hipérbole. E digo-vos já também aqui, e eu não concordo propriamente de um ponto de vista ético com o que foi feito, mas entrarmos aqui na questão de dizer que é uma vandalização política, etc, etc, parece que aqui já estamos a entrar um bocado no ridículo. Da mesma forma que entramos no ridículo, quando hoje de manhã, eu não sei quem viu o plenário inteiro, mas isto perdeu-se, eu aqui só cortei as partes mais importantes e está para aí 15 minutos mais ou menos. Mas perdeu-se quase 45 minutos do dia da discussão do Orçamento do Estado a discutir o porquê de estarem 4 ou 5 cartolinas, ou lá quantas elas é que eram, estampadas na parte de fora do Parlamento. Epá, desculpem lá. E vocês já vão ver aqui à frente, que parece ter sido a pessoa com mais bom senso no meio disto tudo, que foi o Sérgio Sousa Pinto, a dizer, epá, meus amigos, desculpem lá, mas nós vamos mesmo parar a discussão do Orçamento do Estado para o ano que vem por causa de 3 ou 4 cartolinas que estão escritas lá fora, ou que estão colocadas lá fora. Está tudo bem. Pá, portanto, acho que entrarmos aqui nesta hipérbole parece uma fanchada. Desculpem lá. Uma coisa era despachar isto logo ao início, outra coisa foi perdermos aqui nestes termos que acho que não se justifica muito honestamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio honestamente que o Sr. Presidente fez aquilo que devia fazer em nome e em defesa do prestígio das instituições, mas a interpelação é mesmo sobre a condição dos trabalhos. Os portugueses lá fora estão fartos de circo. Querem é que nós possamos aqui decidir a vida deles e a resolução concreta da vida, dos problemas das pessoas. Por isso eu pedi a palavra, Sr. Presidente, apenas para fazer uma correção. Porque na Casa da Democracia não vale tudo. O Sr. Presidente, sobre o espetáculo que o Chega quis promover, já disse tudo. Mas o deputado André Ventura disse aqui sobre os trabalhos que o Orçamento de Estado que hoje íamos aprovar aumentava salários de políticos e não aumentava pensões. Ora, é precisamente o contrário. Este Orçamento de Estado nem aumenta os salários dos políticos, como todos nós sabemos, como aumenta pensões. Por isso eu queria dizer ao Sr. Presidente que o Sr. deputado André Ventura consegue fazer corar o Pinóquio. Está bem. Muito bem. Antes de continuarmos, teve piada a senhora do Pinóquio, mas, factualmente falando, o que se vai fazer é retirar o corte que tinha sido implementado anteriormente na altura da Troika, do período de ajustamento. Portanto, factualmente falando, os políticos vão passar a ter mais rendimento disponível. Portanto, vão passar a poder acumular mais riqueza. Portanto, isso factualmente é verdade. Agora, o que não é verdade, e que foi colocado pelo Chega, portanto, o Hugo Soares diz uma verdade e uma não verdade, não é? E a verdade, no caso, já dissemos a não verdade agora, a verdade é que o PSD vai efetivamente aumentar as pensões. Eu não concordo com o aumento do PSD, atenção. Eu tenho uma visão dispar, quer do Chega, quer do PSD. E não é o tópico do vídeo, mas enfim, portanto estou à vontade para discordar até dos dois. Mas o PSD vai aumentar as pensões. Isso é factual. Agora, vejamos aqui uma coisa que é... volto a frisar, isto era o dia do Orçamento de Estado. E ficou marcado por isto e não propriamente pelo Orçamento de Estado. Quanto ao salário dos políticos, eu acho genuinamente que uma pessoa não deve legislar sobre o próprio salário, porque, como devem imaginar, são os deputados que decidem quanto é que os deputados vão ganhar, não é? Isto é o forró-bodó. O que eu acho que seria mais plausível acontecer em Portugal era que os políticos deveriam ser aumentados ou reduzidos consoante as flutuações do salário médio. Ou seja, o salário médio, imaginemos que para o ano de 2025 cresce 3%, o salário dos políticos cresce 3% também. Mas em 2026 o salário médio perde 1% ou 2%, desce 2%, então aí o salário dos políticos desce 2% também. E, portanto, existe nos deputados aquilo que também existe nas outras profissões, que é rendimento consoante, ou neste caso, salário consoante o seu rendimento. Profissional, no caso. Se o rendimento profissional for bom, de modo a que o salário médio da população aumente genericamente, principalmente na classe média, então o seu salário aumenta consoante esse aumento do salário médio. Se não, e acontecer o oposto, então o seu salário diminui. Isto acontece em alguns países da Europa, creio que na Alemanha e na Eslováquia, se não estou em erro, acontece. E, portanto, é um bom indicador. Em vez de serem estes arautos da decisão pública a decidir quanto é que eles próprios vão ganhar, então era o rendimento das pessoas que iria ditar quanto é que eles iam ganhar. Eu acho que era muito mais justo assim. Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa, é para dizer o seguinte. Na verdade, isto é património arquitetónico, é património cultural, mas é muito mais do que isso. O que está aqui em causa é o direito de todas as outras bancadas terem as suas opiniões e as suas posições sem estarem sujeitos a este tipo de pressões. É a liberdade de expressão, sim, destas bancadas não estarem sujeitas a este tipo de pressões. Em 50 anos de democracia, antes de haver este partido, isto nunca tinha acontecido na Assembleia da República. Aqui há um tempo atrás, quando algumas bancadas sugeriam que se iluminasse a frente da Assembleia com as cores da Palestina e foi recusado, ninguém foi lá pôr nada, porque cumprimos as regras. No fim, Sr. Presidente, isto é uma questão de quem cumpre as regras e quem não cumpre. E não se pode beneficiar quem não as cumpre. E há mecanismos que o Sr. Presidente possui para evitar que quem viola as regras seja beneficiado em detrimento de quem as cumpre. E um desses mecanismos é exatamente mandar imediatamente retirar ou ir lá retirar, porque esta Assembleia não deve reunir enquanto estiver ali uma coisa que é uma forma de coação sobre esta Assembleia. Aquilo é uma forma de coação. Epá, antes de ouvirmos o Pedro Pinto,
A Alexandra Leitão, eu já vos disse que também não sou grande fã daquilo estar lá estampado, porque aquilo é o Parlamento, independentemente de eu não gostar das ideias de esquerda. Há pessoas de esquerda que eu gosto, não das ideias deles, mas das pessoas deles, daquilo que eles são, e têm direito às suas opiniões, e o Parlamento representa toda a gente. E portanto eu não acho que aquilo tenha que lá estar em termos de propaganda política. Agora, a Alexandra Leitão, quando vem dizer que aquilo é uma coação, já entramos na palhaçada, já entramos no ridículo. Mas sabe o que é uma coação? Claro que sabe, claro que sabe. E achar que 5 ou 6 cartolinas, ou lá quantas coisas é que estavam ali, é uma forma de coação, pá, se me disserem é propaganda política, deve lá estar. Muito honestamente acho que não, porque eu também não gostava se o fizessem do lado oposto, e eu tenho que ser justo aí. Se o Bloco de Esquerda fizesse a mesma coisa com bandeiras LGBT ou com outro estilo de propaganda qualquer, eu ia dizer que aquilo era errado, porque é a casa da democracia e tem que ser neutra ideologicamente, e eu tenho que ser justo aí. Agora, dizer que isto é uma forma de coação e que não podem continuar os trabalhos por causa de 5 ou 6 cartolinas ou tarjas ou lá o que é que aquilo era, estampadas na parede. Pá, isto é uma República das Bananas. Pá, desculpem lá dizer, isto é uma palhaçada. E perdeu-se quase 1 hora, 45 minutos a discutir papel. Literalmente. Papel ou plástico, ou lá qual é que é o material daquilo. Pá, é uma palhaçada total. E atenção, concordando ou não com a mensagem, é indiferente, as pessoas têm o direito de concordar com a mensagem ou não. Mas depois a Alexandra Leitão perde nisto, muito honestamente. Presidente, aquilo que ouvimos, quer do deputado Hugo Soares, mas particularmente da senhora deputada Alexandra Leitão, é de facto questionável. Porque, repare, nós protestámos da forma que achamos, não danificámos património, não danificámos património, não agredimos ninguém, não ofendemos ninguém, não incendiámos carros, nem agredimos polícias, não fizemos nada disso. Foi uma forma de nos manifestarmos democrático. É impossível. Interromper o tempo, faz favor. O tempo está a contar. O tempo estava a contar. Portanto, eu até coloquei aqui os tempos de gritaria só para terem noção daquilo que se estava a passar, porque foi mesmo um clima muito tenso. Faz favor de continuar. Sr. Presidente, eu peço que seja reposto pelo menos os 7 segundos, porque a partir dos 20 Deputado, segundos... é 1 minuto em que passou à mesa, só queria que... Mas Está parado o tempo, como está reparado, está parado o tempo. Faz favor. Bom, mas eu queria, Sr. Presidente, referir particularmente e questionar o que é que disse a Sra. Deputada Alexandra Leitão aqui neste plenário. Primeiro disse uma coisa que eu concordo, que antes não havia este partido. É verdade, Sra. Deputada. Por isso é que as coisas mudaram. Por isso é que acabou a hegemonia do PS e do PSD. Acabou. A troca de lugares e taxas entre vocês acabou. Mas vou-lhe recordar outra coisa. Nós estamos aqui pelo voto dos portugueses. É a democracia a funcionar. Agora, Sr. Presidente, eu gostaria que o Sr. Presidente questionasse a Sra. Deputada Alexandra Leitão se está a sugerir que a polícia invada os gabinetes dos deputados. É isso que a Sra. Deputada sugeriu. Então o que é que a Sra. Deputada está a sugerir? Entrar nos nossos gabinetes? É esta a cultura antidemocrática do Partido Socialista. Isto não é a democracia, isso é a democracia do Partido Socialista. Mas isto aqui não é a Coreia do Norte nem a Venezuela. Enfim, volto a frisar, não sendo o ato correto, não é essa a questão, mas a esquerda portuguesa, eu acho que eles ainda não perceberam isto. Eles perdem imenso a fazerem isto. Do ponto de vista da esquerda, eu não quero de todo fazer assessoria política à esquerda portuguesa, mas eu acho que vocês ainda não compreenderam que quanto mais entrarem no forró-bodó, mais se prejudicam. Porque a Alexandra Leitão começa por dizer, isso não é correto. Tudo bem, há muita gente que até à direita não vai simpatizar com isto, etc. Também já vi opiniões até de pessoas mais ligadas ao Chega que também não apreciaram e tal. Enfim, toda a gente tem a volatilidade opinativa que tiver. Mas depois, aquilo entra numa espiral de coação, não vamos continuar o debate do Orçamento de Estado por causa de cartolinas ou cartazes. Pá, depois, o Rui Tavares, no outro dia, estava a pedir que o Ventura fosse censurado no discurso do 25 de Abril. Pá, mas está tudo bem, desculpem lá. Parece que não compreendem que isso até vos acaba por prejudicar, não é? É que vos prejudica, porque depois dá o argumento à direita, ou Chega, à Iniciativa Liberal, ao PSD, no caso é o Chega, mas ao lado oposto da barricada, dá o argumento de, estão a ver, eles são os censores. E já não é a primeira vez que, direto ou indiretamente, o PS, o LIVRE, o Bloco de Esquerda, incutem um pedido de censura ou de condenação ao discurso político em si. E isso vai acabar por não beneficiar.
E por outro lado, também é assim, a dinâmica parlamentar mudou a partir do momento em que o Chega entrou no Parlamento, mas por um lado ainda bem. Por um lado ainda bem, porque o país precisa necessariamente de mudança. Se o Chega tem tudo aquilo que eu acho que a mudança necessita, que o país necessita em termos de mudança, acho que não. Mas é um bom passo inicial para que se mude qualquer coisa. E os 18% que o Chega teve a nível eleitoral não foram, ou melhor, foram mais nesta ótica, não é? Porque aquilo que é o cal do regime, o PS e o PSD, não satisfaz agora, em 2024, as necessidades políticas de muita gente. E é normal que a dinâmica parlamentar mude. E depois, a Alexandra Leitão, ao dizer este tipo de barbaridades, acaba por justificar a posterior vitimização ou o posterior argumento ou contra-argumento do Chega contra o PS e a restante esquerda. Eu não sei se eles percebem ou não. E perdem com isto, não é? Perdem com isto. O Sr. Deputado fez uma interpelação à mesa, que é a mim. Devo dizer que eu não mandei polícia nenhuma, notifiquei o grupo parlamentar do Chega que não atendeu à minha notificação, que não recebeu a minha notificação e que não fez aquilo que era a indicação do Presidente da Assembleia da República, que era a de retirar voluntariamente os cartazes, porque fez uma coisa que viola precisamente as regras de defesa do património nacional e na Casa da Democracia viola até uma regra da democracia, o que é absolutamente inaceitável. Portanto, Presidente. Só um pormenor, eu creio que entretanto os cartazes já foram removidos, mas foram os bombeiros e acho que foi por fora, não, ninguém entrou nos gabinetes, acho eu, foi o que aconteceu, portanto acho que nada de mais. Se a bancada do Chega não leva o seu mandato parlamentar a sério, há uma maioria de deputados nesta Assembleia que o leva. Se a bancada do Chega não leva a Assembleia da República a sério, há uma maioria de deputados e deputadas que o leva. Assim sendo, apelo a Vossa Excelência que sejam retirados os cartazes e que possamos debater e votar o Orçamento do Estado, que é isso que as portuguesas e os portugueses esperam de nós, e que não permitamos que o trabalho da Assembleia da República seja interrompido pelas distrações e provocações que a extrema-direita quer fazer para corroer o nosso sistema democrático. Fábio, eu vou-te dizer uma coisa. Volto a frisar, meter ali os cartazes não me parece boa ideia, nem me parece ético nem correto, já expliquei isso. Agora, achar que não se pode debater o orçamento do Estado porque estão cartazes postos numa parede, é surreal, desculpa lá. Desculpem lá, mas vocês não têm noção, vocês não batem bem da cabeça, desculpem lá dizer isto assim, não é por mal, mas achar que não se pode debater um orçamento porque está um cartaz com propaganda política na parte de fora do Parlamento, que apesar de tudo, apesar de não ser correto, não está a aleijar ninguém, não está a destruir o edifício, achar que não se pode discutir o orçamento, o documento mais importante do ano por causa disso, é surreal. Desculpem lá. É que o cartaz está na parede, não está dentro da vossa boca, nem nas mãos, portanto vocês podem falar e podem votar. Que surrealidade, é uma palhaçada. É que no final do dia chateia-me porque eu e as outras pessoas estamos a pagar isto. Trabalhem. Por amor de Deus. E ao menos sejam coerentes. Sejam coerentes e coniventes com as vossas palavras, porque eu quero saber se os 50 deputados do Chega vão abdicar das ajudas de custo, se os senhores deputados, das presidentes das comissões, vão abdicar das despesas de representação, se o secretário da mesa ou vice-presidente da mesa, se vão abdicar do motorista, do carro, se vão abdicar dos vossos privilégios. Obrigado, Sr. Deputada. Isto é a Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Eu tentei colocar todos os partidos, eu acho que os coloquei aqui, para isto ser homogéneo. Se eu não coloquei, acho que foi só do LIVRE, peço desculpa, porque eu tento sempre colocar quase toda a gente, ou os principais intervenientes. Mas, de uma forma geral, eu acho que os políticos... Eu não concordo nada com a proposta do Chega dos políticos ganharem menos. Eu acho que os políticos devem ganhar mais. E eu nunca trabalhei no público, portanto, completamente à vontade, e nem tenciono trabalhar em termos de política pública. E eu acho que os políticos têm que ganhar mais, por uma simples razão. Comparativamente com o resto da média europeia, os nossos políticos até ganham pouco. Depois, se nós queremos os melhores dentro da política, tem que se pagar bem. Porque em qualquer ramo, seja no ramo empresarial, no ramo desportivo, no ramo dos atores, os melhores atores ganham mais dinheiro. Os melhores futebolistas ganham mais dinheiro. E na política vai ser assim. Aqueles que têm as melhores cabeças ganham mais dinheiro nos seus próprios ramos. Seja na comunicação, seja na economia, seja na gestão. E, portanto, nunca na vida irão trocar o seu próprio ramo financeiro individual
por aquilo que é a política, que muitas das vezes lhes faz perder dinheiro e dá-lhes dores de cabeças completamente impraticáveis. Por isso é que depois há muita gente incompetente na política da esquerda à direita. Portanto, nós nunca vamos conseguir ter os melhores profissionais ou bons profissionais na política se não forem bem pagos. Agora, volto a frisar, não devem ser, de um ponto de vista geral e a longo prazo, os deputados a legislar sobre o seu salário, devem ser aumentados os seus salários consoante o aumento do salário médio. Mas se nós tivermos boas pessoas nos cargos públicos, o que vai acontecer é que o salário médio das pessoas vai aumentar inerentemente. Porque há pessoas competentes que percebem daquilo que é a criação de riqueza, que é o que o país necessita neste momento. Mas pronto, é uma visão diferente daquilo que será a opinião de muita gente, mas é a minha visão. Eu sempre tive esta visão, acho que os políticos têm que ser bem pagos, estou à vontade para falar sobre isto, não sou político, não ganho dinheiro público, nunca ganhei, portanto acho que têm que ser bem pagos, porque os melhores são sempre bem pagos e os melhores não querem descer de nível. A realidade é essa. Muito obrigada, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, porque a mesma força política que neste plenário apelou a que o Sr. Presidente atuasse perante uma t-shirt que eu vesti dentro do hemiciclo que não desrespeitava ninguém, hoje, em desrespeito pela Assembleia da República, vestiu este Parlamento com mensagens ofensivas para a nação e ofensivas para aquilo que é o exercício do cargo público. Não só não estamos a debater aquilo que é um aumento do salário dos políticos, isso não corresponde à verdade, independentemente do sentido de voto de cada um, estamos a falar de cortes, como num Estado de Direito Democrático, temos sim que garantir que quem está ao serviço da nação também tem condições dignas para o exercer. E aquilo que foi feito, se fosse a bandeira LGBTI, a bandeira da Palestina ou qualquer outra mensagem, queria o Carme e a Trindade e tínhamos aquela bancada a fazer mais um circo parlamentar. E por isso o PAN, Sr. Presidente, associa-se às suas palavras e às palavras da Sra. Deputada Alexandra Leitão para que os trabalhos não prossigam enquanto aquelas tarjas não forem retiradas. É aqui que se perdem. Eu acho que... Eu concordo. Quando ela diz caiu o Carme e a Trindade do outro lado se houvesse a bandeira LGBT ou da Palestina, e eu achava bem que caísse o Carme e a Trindade, não é? Agora, devido muito é que achassem, digo eu, não sei, mas acharia estúpido se achassem que não se deviam fazer trabalhos parlamentares porque aquilo estava com a bandeira de não sei aqui, porque, pá, desculpem lá, mas aquilo não estava a danificar nada, não estava a impedir trabalhos de nada, que é o que se sugere aqui, muito honestamente, e é isso que é ridículo. Então vocês querem... E não discordando, está bem, aquilo deve lá estar fora dali, não há essa questão, e portanto eu até concordo que do outro lado da barricada iria surgir, e é por essa mesma razão que eu também não sou a favor de estarem estes panfletos, ou estes cartazes, ou tarjas, ou seja o que for. Agora, achar que devem parar o Orçamento de Estado para isso é surreal. Desculpem lá. E depois sabem o que é que acontece nestes plenários, normalmente? É que um faz queixinhas, que no caso foi a Alexandra Leitão inicialmente, e depois todos querem dizer alguma coisa. Estão a ouvir nas aulas, quando os putos pequenos querem dizer professor, mas eu também, não sei o quê. É um bocado aqui no Parlamento, em que o Aguiar Branco é o professor, e depois querem todos fazer queixinhas ao Aguiar Branco. Professor, olha que o André meteu ali um cartaz que eu não gosto. E de uma cartolina que eu também não gosto. Percebem? É um bocado assim, chega um bocado ao ridículo. Chega um bocado não, chega mesmo. Eu deixava uma solução pragmática. Seguramente o Chega, o partido que se arvora como defensor das forças de segurança, não terá nenhum receio que as forças de segurança reponham a ordem onde ela foi retirada. E, portanto, tendo o Sr. Zelador do Palácio as chaves de todas as salas, as forças de segurança podem garantir que ninguém vai mexer em nada nos gabinetes do Chega, ninguém vai retirar o retrato do Dr. André... Sr. Deputado, obrigado. Teve piada. Vamos ter piada. Sr. Deputado, peço só mais 10 segundos porque enquanto eu estive a falar, o Sr. Deputado não pode usar. Faz favor. Pragmático e simples para restaurar a ordem na casa. Abrir a porta, garantir que são retiradas e cortadas as faixas que estão a mantê-los na fachada e garantindo, através das forças de segurança, que ninguém mexe em nada, que ninguém perturba os... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Alexandre Leitão, que é Presidente do Grupo Parlamentar, acabou o tempo do Sr. Deputado. Há alguma coisa que o Grupo Parlamentar deseja considerar para este efeito? O Sr. Deputado acabou o tempo, não sei o que é que... Sr. Presidente, já que se me dirigiu a mim diretamente, eu respondo-lhe. Já que se me dirigiu diretamente, eu respondo. Sr. Presidente, como é que o Sr. Presidente quer que se fale um minuto, quando durante esse minuto ninguém consegue ouvir ninguém, faça aquela vozearia? E o senhor pede-me
a mim o quê? Como é que alguém pode falar um minuto nestas circunstâncias? Sr. Deputado, O muito tempo, bem. obviamente, está sempre a ser suspenso e se não está, devia estar. O que eu referi, eu concedi o tempo de paragem ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, como a todos os outros deputados quando interrompi. Eu esqueci-me do tempo em que eu falei, fui compensar com os 10 segundos, que era o tempo da interrupção, e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem o tempo que todos os outros seus deputados têm para falar. Sr. Presidente, e a interrupção foi só de 10 segundos? E a interrupção foi só de 10 segundos? Considera isto 10 segundos? Foi 10 segundos, sim, Sr. A Deputado. interrupção é Pedi 10 para- segundos, é permanente durante o tempo todo Quando que o está Sr. a Deputado estava a falar, Oh, essa senhor. foi 10 segundos. Eu quero só dar aqui, e vocês até vão perguntar, porquê é que este segmento está aqui? Perdeu-se 2 minutos nesta interação e está com cortes, portanto até foi mais. E a peixeirada no Parlamento vem de um lado e do outro, porque há bocado era o Pedro Pinto a tentar falar e não conseguia porque a malta do Chega estava aos berros, agora da malta do Chega, a malta do PS estava aos berros na altura e da esquerda estava aos berros, agora era a Alexandra Leitão a gritar e também não dava porque a malta à direita do Chega também não estava a deixar falar, estava aos berros também. Portanto, isto, como é que eu ia dizer? Eu ouvi, já não sei quem é que disse, mas que havia aqui uma espécie de infantilização da política e etc. De um lado para o outro. Não é de um lado para o outro. É em tudo, não é? Porque, reparem, se as pessoas... Eu não quero dizer normais, porque todos nós somos normais, não é essa a questão. Mas com um trabalho comum, se comportassem como os deputados se comportam de forma genérica no Parlamento, em muitos casos, não digo todos, há senhores e senhoras ali, muita gente era despedida e estava no olho da rua. A verdade seja dita. Portanto, nível. Convinha, não é? Mas isto é para o geral. Não é. É giro do ponto de vista e tal. Parece que estou a ver a Casa dos Segredos de fato e gravata, mas de um ponto de vista de nível e tal e de imagem, acho que podia ser melhor. Vamos passar ao primeiro. Pedro Pinto deseja para. É uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que se passou neste momento foi a maior falta de respeito com o Presidente da Assembleia da República, a senhora deputada Alexandra Leitão, o Sr. Presidente não lhe concedeu a palavra e ela falou. Mais grave, o Sr. Presidente falou e ela interrompeu. E nós não podemos admitir isso. O Partido Socialista não manda no Presidente da Assembleia da República. Isso era contra Augusto Santos Silva. Agora não manda. O PS já não manda. A senhora deputada Alexandra Leitão falou em função de uma interpelação que eu lhe fiz. Portanto, falou em função disso. Portanto, não está nenhuma situação. O senhor deputado Pedro Delgado Alves deseja para... Eu quero só dizer, e vocês sabem, eu sou suspeito, eu gosto do Guiar Branco. Mas eu gosto como ele tenta apaziguar os termos. Quer para o lado do Chega mais à direita, quer para o lado dele, até no final vocês já vão ver, até para o lado do Livre, à esquerda. Ele tenta evitar conflito. E eu acho que isso é uma coisa positiva que ele tem comparativamente ao Santos Silva. E eu acho que ele aqui, enfim, justificou a questão da interpelação. Ele efetivamente tem razão, aqui de um ponto de vista prático. Não obstante que poderia ter avisado antes da Alexandra Leitão ter começado a falar, não é? Eu poderia ter dado essa nota porque se evitava este segmento problemático. Sr. Presidente, face à impossibilidade de conduzir um debate democrático, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até que sejam removidas as tarjas da fachada do Parlamento, suscita a suspensão dos trabalhos. Eu... Há um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Presidente da Assembleia entende que não deve interromper os trabalhos e, portanto, se alguém quiser recorrer da decisão do Presidente da Assembleia da República, recorre e o plenário decidirá se for ou não interrompido. E o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto deseja usar a palavra para... Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é evidente, a aprovação do Orçamento de Estado do país não pode ficar dependente de meia dúzia de panos, por mais asquerosos que sejam. Presumo que não... Obrigado. E reparem, teve que ser um deputado do PS. Obrigado. Sérgio Sousa Pinto, obrigado. Fantástico. Acha bom senso naquela sala, não é? É só porque, reparem, os cartazes podem gostar, podem não gostar, podem não concordar. Eu também não concordo com as medidas com algumas clatas, mas não é essa a questão, não é? Mas os cartazes
não vão decidir quanto é que os reformados deste país vão ganhar em pensões, não vão decidir quanto é que eu vou pagar de IRS, não vão decidir quanto é que eu pago de segurança social, não vão decidir quanto é que são os benefícios fiscais para pequenas e médias empresas, não vão decidir qual é que é a redução do IRC, não vão decidir qual é que é o sistema educacional aplicado à questão financeira a nível governamental em Portugal. E, portanto, como devem imaginar, eu acho que o Orçamento de Estado tem uma preocupação demasiado grande para estarmos preocupados com os cartazes que estão estendidos lá fora. Portanto, obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Um abraço. Obrigado. Há recurso da decisão do Presidente. Vamos começar o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Sr. Presidente, nós vamos recorrer da sua decisão para o plenário. Portanto, eu vou pôr à votação quem vota contra a suspensão dos trabalhos. Portanto, a direita toda, não é? Chega, CDS-PP, Iniciativa Liberal, 4 deputados do PS. PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Peço desculpa. E acho que 4 deputados do Sr. Partido Socialista, Manuel Pizarro, Marcos Pestelo, mas eu não percebo. Neto Brandão, Sérgio Sousa Pinto. Mas eu não percebo, quer dizer, o PCP, pronto, não se pronunciou nessa ótica, mas o Bloco de Esquerda, o Fabiano Figueiredo, estava 20 minutos antes, estava a queixar-se que tinham que retirar os papéis, os cartazes, ou o que é que era aquilo, antes de retornarem os trabalhos para na Assembleia. E agora já vota contra a interrupção dos trabalhos. Epá, eu às vezes não compreendo isto. Eu não compreendo isto. E parabéns aos 4 deputados do PS, muito honestamente. Parabéns. Algum bom senso. Algum bom senso. E há mais um, Sr. Deputado. Quem vota, quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? Os restantes? PS. Partido Socialista, à exceção daqueles seus 4 deputados e a senhora deputada do PAN. Portanto, e o LIVRE, peço desculpa. A senhora deputada, está tudo junto, não penso que é por intenção, não é? A suspensão é rejeitada, vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos. O Aguiar Branco vem agora, mais uma vez a tentar evitar conflito, porque a deputada do LIVRE, porque ele esqueceu de dizer LIVRE, não sei o que, não sei o que mais, e ele a dizer, não penso que é por coisa, porque eles estão ali juntos e não sei o que. Eu aprecio isto no Aguiar Branco. Bom, eu já falei muito, digam-me vocês, acho que tentei cobrir os tópicos todos aqui falados, as questões das tarjas, a questão das pensões, do salário, do orçamento de Estado. Enfim, digam-me vocês agora a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.